A fauna silvestre é de grande importância para o equilíbrio do ecossistema. Você sabia disso? Sabia que os bichos eles podem viver soltos, mas eles precisam também de cuidados. Nós vamos falar um pouco sobre isso na edição de hoje, que eu estou recebendo um trio aqui maravilhoso. O Rian Savata e a Carla Caroline Veríssimo são alunos do curso de Medicina Veterinária da AEMS, que estão aqui na supervisão dela, que já esteve aqui comigo, está de volta para a gente bater um papo, a professora Gabriela. Olha esse nome, eu preparar um pouco mais a minha dicção aqui. Odorsic. Odorsic. Pronto. Tá resolvido o problema, então. Bom dia, professora. Seja bem-vindo para mais uma edição. Bom dia. É um prazer estar aqui novamente. Obrigado pelo espaço. É sempre muito importante a gente estar falando aí dessas pautas. Principalmente trazendo a nova geração aí de médicos veterinários, né? Eu posso fazer algumas perguntas já para eles, para saber se eles estão assim no ponto? Que anos que eles são? Do segundo e do terceiro. Do segundo e do terceiro, até um já sabe responder. Já. O que é para você, Rian, animais silvestres? O que são animais silvestres? Pode aproximar o microfone? Explica para os nossos ouvintes, se você já tem essa orientação, o que são animais silvestres? Animais silvestres, basicamente, são aqueles animais que são nativos da fauna de uma determinada região, diferente do exótico, que é trazido de uma fauna diferente. Por exemplo, importado de outros estados, de outros países, né? Então, silvestre, para a gente, seria a capivara, o saruê, né? Que é o gambazinho. Seria... Você fala para a nossa região aqui, da né? nossa região, tá. A onça... Tudo que determina aquela região. Mais a fundo do nosso estado, é óbvio que a gente vai encontrar outros, né? Lá para a região do Pantanal. Mas para essa região nossa de divisa, professora, seriam esses? O que a gente encontra em maior abundância, sim, né? Lembrando que o Mato Grosso do Sul ele é composto por 3 biomas. Então, a gente tem uma biodiversidade imensa, tanto de fauna quanto de flora. A gente tem fauna e flora da Mata Atlântica, do Pantanal e do Cerrado, tudo num estado só, né? Dependendo da região do estado que você vai, muda completamente a paisagem. Com isso, muda os habitantes também. Professora, esses bichos, esses animais, eles têm costumes noturnos? Será que é por isso que a maioria dos atropelamentos e alguns acidentes acontecem justamente, né, nesse horário? Com certeza, né? Muitos dos animais silvestres, eles têm hábitos crepusculares, que é ali no final da tarde e início da noite, e noturnos. Então, a luz do carro, ela atrapalha a visão deles, que é preparada para enxergar no escuro, né? Então, a luz acaba dando uma... Com isso, ele se assusta, o barulho também acaba sendo vitimado. Então, realmente, tem uma maior casuística de acidentes à noite, né? De tardezinho para noite, ou de manhãzinha, que é quando esses animais estão indo ou em busca de comida, ou então fugindo de predadores também. Bom, na qualidade dos motoristas, assim, que viajam constantemente por essa 262, que é uma rodovia que acontece muitos dos acidentes, eles ficam mais próximos dos rios que cruzam ali, essa 262, dos lagos que seja, ou eles ficam realmente ali no cerrado? Eles têm um ponto... Porque eles atravessam, eles saem praticamente do nada. É difícil determinar, porque eles estão andando, eles estão sempre andando. Né? É difícil um animal que fica ali paradinho, vivendo numa determinada região para sempre. Normalmente eles vão migrando. Então, às vezes está no meio de uma migração de um lugar para o outro, ou às vezes está indo para beber água, ou em busca de alimento. E aí acaba tendo que cruzar a rodovia para passar ali, né, chegar no seu destino final. A gente vê muitos animais mortos ali na rodovia. A gente está falando isso para daqui a pouco chegar realmente no assunto que nós vamos tratar. A gente vê muitos animais. A gente vê a anta e vê o tamanduá, aquele grande tamanduá, o bandeira, né? É assim, é o que é o mais comum a gente vê realmente nessas rodovias nossas aqui. E tatu também. Tatu tem bastante mesmo. São animais que são crepusculares mesmo, então eles andam muito mais à noite, né? Tem esse hábito. Durante o dia, normalmente, os tamanduás estão enroladinhos com a cauda por cima, assim, para descansar no pasto, ou então comendo nos cupinzeiros. E à noite eles dão essas caminhadas. O tatu, normalmente, ele fica no buraco lá dele durante o dia, e à noite ele sai para fazer as suas atividades. Então é o momento que a gente vê mais atividade e que eles acabam se tornando vítimas.
Olha, inclusive na semana passada, conversando com um amigo que trabalha num desses ranchos, né, de locação, eu perguntava para ele como é que estão as cobras. Ele falou, rapaz, já faz algum tempo que nós não vemos cobras aqui na região. Tem algum motivo? Será que é a seca? Alguma coisa assim que possa... Muito provavelmente. Elas estão migrando para outros lugares? Muito provavelmente a maioria acabou indo com a queimada, né? A gente perde muito essa parte ali da fauna, que não é muito... Os bichos digamos, rasteiros, né? Não é, digamos, a fofofauna que o pessoal não se importa tanto. Sim. Que são os lagartos, as cobras e outros pequenos animais ali, invertebrados também, acabam sendo varridos pelo fogo, e é isso. Então tem a diminuição da população devido a isso também, né? E a gente enfrentou aí umas queimadas bem severas nos últimos meses, então com certeza as populações foram afetadas sim. Muito bem. Bom, Carla, você está com a gente aqui também, está só esperando, está na expectativa. Como é que é para você estar participando do curso de Medicina Veterinária da EMES? Como é que surgiu isso na sua vida? Poxa, quero cuidar de animais. Fala pra gente. Eu sempre tive uma paixão por animais desde que eu sou pequena. Principalmente por silvestres. Aí, quando eu tive aula com a professora Gabriela, que foi, se eu não me engano, foi ano passado, que a gente entrou nos animais silvestres. Aí eu crio animais exóticos. Eu tenho calopsita. Elas são da Austrália. Sim. Aí eu sempre tive essa paixão. E eu amo demais medicina veterinária. E agora a gente está fazendo os atendimentos na faculdade da EMES. E aí parece que só vai alavancando ainda mais. Muito bem. Conscientização da população acerca da fauna silvestre. Professora Gabriela, explica um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Então, né, só para contextualizar, a gente tem um grupo de estudos de animais selvagens lá na EMES, que ele já está inativa desde 2017, ele teve uma pausa e agora a gente conseguiu retornar com ele. Então, qual que é o objetivo desse grupo? Além de realizar esses atendimentos que a gente tem realizado, é promover a educação ambiental, né? Isso em todos os níveis, desde a creche lá para as criancinhas, bebezinhos, até o senhor lá do pós-doutorado. Através de palestras, de videoconferência, de publicações em redes sociais, que hoje em dia a gente tem um alcance bom para isso, né? A gente pode utilizar isso como uma ferramenta educacional também. Ações, tipo feiras de saúde e tal, a gente aproveita para conversar com o pessoal, trazer o pessoal para mais perto dessa fauna, porque existe uma frase que fala assim, as pessoas não cuidam do que elas não conhecem, né? Então a gente está aí com essa missão de conhecer para preservar. Então a gente quer que a população conheça, saiba com quem elas dividem o meio ambiente, né? A gente chegou depois dos animais, então querendo ou não, a gente precisa também agora fazer algumas ações aí para reverter todo né, o desmatamento, a poluição que as nossas ações antrópicas acarretam aí, trazendo diversas consequências para eles. Então, qual é a melhor forma de fazer isso? Educação ambiental, para todo mundo, porque todo mundo precisa, né? Precisa. E a gente fez, na última feira que teve na faculdade, a gente fez uma entrevista via formulário online com o pessoal que nos visitou, e mais de 60% não tem consciência de quais são esses problemas ambientais. Então, não sabe ali que jogar lixo no rio é errado, porque vai poluir, vai matar um monte de vida que tem ali. Não tem noção de que queimadas também são problemas ambientais, né? Enchentes também são problemas ambientais. Então, as pessoas ainda precisam aprender mais sobre isso. A nossa missão tem sido essa, através dessas ações que a gente está realizando aí com o apoio da faculdade. Bom, voltando ao nosso assunto aqui de pauta, que são os animais silvestres, eu questionava a professora aqui, a professora Gabriela e também a Carla, sobre essa questão de se criar esses passarinhos. Agora parece que virou, a gente não pode chamar de praga por conta da quantidade, mas a gente está vendo muito desses periquitos, é periquitos mesmo o nome desses, que estão assim invadindo as casas, fazendo ninho dentro das casas. Como é que é isso? Como é que a gente pode lidar com esse tipo de animal? E no caso da Carla, que cria calopsita, assim, como que a pessoa pode ir até um pet, comprar, se tem documentação, como é que funciona?
Então, a calopsita normalmente ela é vendida facilmente, né? Em pet shops, lojas que vendam animais. É mais tranquilo de ter. Algumas aves, elas... Ele é um pássaro dócil. Você que cria o calopsita, ele acostuma com o ser humano normal? Sim, assim, depende. Tem uns que são bem nervosos. Sim. Eu tenho 4. Eu tenho, se eu não me engano, são 2 fêmeas e 2 machos. Sim. Aí, a fêmea, ela já é mais tranquilinha. A gente até atendeu na clínica, no nosso consultório lá na EMS, e ela é um amorzinho. Sim. Só que depende muito da criação também. Se você não tem muito contato com o animal, ele acaba se tornando recluso, assim. Tem o instinto de bicar, porque você não tem aquele manejo, sabe? Mas se você cria, assim, desde pequeno na mão... uma alimentação boa também, né? Que também faz muita diferença na saúde do animal, não deixa ele tão estressado. E o ambiente também, porque vai depender muito da gaiola do animal. Lá em casa é uma gaiola gigante para caber os 4 e não estressar nenhum deles. Ah, eles ficam estressados, né? Ficam. Por conta do espaço pequeno. Sim. Tem isso também, né? Sim. Aí, por ser A pessoa quer economizar, né? E coloca o bicho num lugar apertado. Sim. Então vai depender muito da criação. Por isso que é importante fazer uma consultoria com um veterinário antes de adquirir qualquer animal. Sim. Né? Vai lá e conversa. Olha, eu tô pensando em pegar tal animal. Porque também a gente, como veterinário, tem esse papel de educar o futuro tutor como que ele deve manter esse animal de estimação que ele escolheu. Independente se é um cachorro ou se é um peixe, ou independente da espécie, né? Cada animal tem ali as suas necessidades e o tutor ele precisa estar ciente disso. Não é só pegar o animal que ele vai viver de amor. Isso não existe, né? Seria muito lindo se fosse possível, mas uma posse responsável, ela depende muito mais do que, eu amo animais e eu quero ter um animal e eu vou pegar. É muito mais do que isso. Você tem tempo, você tem espaço, você tem recurso, porque o animal pode ficar doente do nada. Ele vai requerer uma alimentação boa, né, e adequada para a espécie, para a fase da vida dele também. Porque não adianta também eu pegar um filhote e dar ração de idoso, por exemplo, no cachorro, né, que é o mais simples. Mas isso também a gente transfere para os outros animais. Porque esse animal não vai se desenvolver da forma correta, ele não vai ter ali uma vida saudável, ok, como ele deveria. Então, é por isso que é importante o tutor sempre estar ciente de tudo ali, de quais são os hábitos, principalmente quem quer ter um pet não convencional, precisa saber, estudar muito antes de ter esse animal, porque você precisa entender qual que é a biologia básica desse animal, os hábitos, necessidades de espaço, eu preciso colocar uma piscininha para esse animal se banhar a hora que ele quiser, ou não, ele não pode se molhar de jeito nenhum, porque a gente tem espécies que não podem se molhar, porque elas não se secam e acabam ficando doentes. Então, tudo precisa ser muito bem pensado antes. Vamos então responder aqui, deixa eu ver aqui, 2 perguntinhas da nossa audiência, professora. A primeira é, canários, é mito dizer que o canário, quando ele está cantando, ele está chorando dentro da gaiola? Sim. Essa é uma, né? E a outra, deixa que a gente já vai falar aqui, vamos responder essa do canário então. Os canários, assim como a maioria dos outros pássaros, eles cantam muito, né? E esse crendice popular de que ele tá cantando porque ele tá chorando. É a mesma coisa de quando o pessoal compartilha vídeo de tartaruga marinha e ela tá como se fosse uma lágrima saindo ali dos seus olhos e as pessoas compartilham falando assim, e ela tá chorando porque ela vai ter que deixar os seus filhotes ou porque ela tá emocionada. Não, é fisiológico, ela tem uma glândula de sal que faz aquela lágrima sair ali para poder limpar os olhos. Então, o canário é um hábito dele, né? Quando ele está infeliz, ele não vai cantar, né? Por isso ao contrário, ele fica quieto. Sim. E também existe a preocupação, para você que perguntou, dessa questão também do tamanho da gaiola para esse bicho, né? Porque não é porque ele é pequeno, você vai economizar, colocar numa gaiola menor, né? Isso, que tudo isso influencia no bem-estar desse animal e aí influencia na coloração, né, das penas também,
na uniformidade dessas penas, porque se a gente vê o canário tá infeliz lá, ele só fica empoleirado no cantinho, ele tá se bicando, ele tá com as penas todas falhadas, tem algo de errado. Às vezes é estresse, às vezes é alguma doença. Já é sinais de que alguma coisa... Sim. Então... Bom, vamos lá então. Aqui agora a gente vai falar sobre a questão da criação de pombas. Pode-se criar pombas para abate ou até mesmo para consumo? Não sei te responder isso, mas eu não acho que seja uma coisa muito sanitariamente falando adequada. Eu creio que assim, houve uma época em que os antigos criavam, né, as pombas no fundo de casa, mas era no sítio. Sim. Não eram essas pombas de cidade que comem, enfim, a alimentação delas não é... As pombas, elas são consideradas animais sinantrópicos, né, junto ali com ratos, por exemplo, porque elas transmitem diversas doenças pra gente, através dos seus excrementos ali. Então, eu acredito que, né, fazer ingestão da carne e subproduto desses animais não seja algo muito interessante para a saúde, né, pública, no caso. Olha, vamos responder uma pergunta até do nosso colega e professor também, Rômulo. Posso ofertar alimento para o gamba que aparece aqui no pátio do condomínio? Quais alimentos, se ele pode ou não? Responder essa, vamos lá, essa será que os pergunta alunos, sobre a questão de alimentação de animais silvestres? Que esse gamba deve ser o gambá? É o gambá, né? O gambá. Saruezinho, né? Pode criar? Não, pode dar um alimento para ele? Como é que funciona isso? É a mesma questão das capivaras na lagoa. Exatamente. Ele é um animal silvestre. Nessa época agora do ano em específico, é a época de amamentação das mamães gambá, né? Então é muito comum ela sair da mata e vir para a cidade, né? Muitas moram na cidade, né? Então é comum elas invadir a casa, onde principalmente tiver ração de gato, ela ir comer a ração de gato, resto de comida no lixo, mexer dentro do lixo da pessoa. Então a gente vive compartilhando no Instagram publicações, tentando conscientizar as pessoas a não maltratar esse animal e não fazer nenhum mal, né? A questão de ofertar alimento para esses animais é que o animal ele passa a ser dependente. O pessoal tem que entender que esses animais, por mais que sejam silvestres, eles são selvagens. Ou deveriam ser, né? Eles não deveriam ser dependentes do ser humano e conviver em contato com o ser humano. Ele deveria viver por conta própria na natureza. Então, se você passa a ofertar alimento para esse animal, indiretamente você está domesticando ele e fazendo com que ele pense, poxa, tem comida ali, então eu vou estar sempre indo ali e ele vai perder o hábito dele de procurar comida na natureza. Alimento da natureza vai ficar dependente do ser humano. Então, não é interessante alimentar, né? Ele cria esse hábito e depois pratica. É igual os gatos, né? Os gatos que estão nos condomínios hoje. E o maior problema, assim, relacionado a animais silvestres, nessa questão da alimentação, é que eles vão amansando. Então, nem sempre as pessoas têm boas intenções, né? A gente sabe que uma, duas pessoas estão ali preocupadas realmente com o bem-estar, se está com sede, se está com fome, mas outras pessoas vão se aproveitar disso até mesmo para fazer ou caça de retaliação ou caça predatória desses animais. Então, é por isso que a gente vem tentando barrar esse costume que as pessoas têm de ficar fornecendo alimento, para fazer com que esse animal volte para a natureza, né, ali para a floresta mais próxima e busque o seu alimento lá, para evitar esse tipo de predação. Bom, professora, na qualidade agora também de militante, os alunos também nessa questão de proteção aos animais, você acredita que as empresas poderiam investir um pouco mais nessa questão ambiental, de proteção, né, de trazer para dentro de projetos, né, de desenvolver projetos para trazer para dentro das escolas municipais, estaduais, até mesmo para as escolas particulares, essa educação ambiental? Com certeza. Inclusive, se tiver alguma empresa aí que tenha interesse de fazer uma parceria com um grupo de estudos, a gente está super aberto, porque realmente é de suma importância, né? Até para confecção de material gráfico, para a gente poder distribuir nas escolas, porque nada melhor do que você ir numa escola, passar a tarde lá com as crianças, como a gente passou, e ter a certeza de que você vai sair de lá e eles vão chegar em casa e eles vão tentar passar para a família deles tudo que eles aprenderam. Porque as crianças, elas ficam
deslumbradas no momento ali que elas têm acesso a essas informações. A gente leva peças que a gente tem também, então elas têm um contato mais próximo, elas entendem o que a gente está tentando passar para elas, né? Então, a gente tendo o apoio das empresas, isso seria incrível. As empresas desenvolver aí programas de monitoramento desses animais, né, nos seus domínios ali territoriais, também seria de suma importância para a gente entender quais são as espécies que estão chegando mais perto ali da parte industrial da cidade. Então, é de suma importância, sim. Seria fundamental. Bom, a gente está com um aluno aqui de Ilha Solteira, está nos ouvindo, porque a gente chega pro lado de cá depois do Rio, a gente chega até Pereira Barreto, Ilha Solteira, toda essa parte ribeirinha, e do lado de cá a gente vai até ali na entrada de Dracena, naquela região de Tupi Paulista, onde chega as ondas da nossa emissora, e a gente tem muitos ouvintes nesse horário também, né? E ele está aqui na nossa audiência, pediu para não falar o nome dele, mas ele diz que existem projetos ali do lado de São Paulo, na questão ribeirinha, desenvolvido ali pelo governo e prefeituras locais também. Eu acho que aqui a gente tem que movimentar também o poder público, né? Eu acho que essa é a ideia, ele ter mandado essa mensagem para a gente. Sim. Pedir um socorro. Seria muitíssimo bom, né? Porque aqui, como eu falei, aqui na cidade a gente tem, todo dia, tem algum animal que foi atropelado, ou que bateu numa vidraça, ou alguma coisa assim. Então, de ter também o apoio da prefeitura para a gente estar fazendo essas campanhas, para estar indo nas escolas também, para conversar com o pessoal, né? Até para também fazer um treinamento, às vezes, com os prestadores de serviço que vão estar atuando aí, porque a gente percebe como profissionais, né, da veterinária, a gente percebe um pouco também de falta de preparo em algumas questões, de manejo com os animais, na questão de captura, né? Então, seria interessante também, se eles aceitassem. Eu acho que unir as forças nesse momento, que a gente pode contribuir, eu acho que esse momento que a gente está se falando tanto de COP29, de sustentabilidade, de clima, porque envolve, né? Sim, querendo ou não, a gente vai, né, se envolver e vai lá cair lá na ponta da corda, que são os animais, principalmente os animais silvestres. O governo do estado, do lado de lá do Pantanal, já fez convênio com empresas, já está recebendo verba do governo federal para poder custear toda a questão dos brigadistas, toda aquela movimentação para a prevenção de focos de incêndio no Pantanal. Só que o Mato Grosso do Sul ele é muito grande, né? E ele tem muito cerrado. E nós precisamos de ajuda não só para um lado do estado, a gente precisa para todo o estado. E aqui nós temos a nossa situação de sermos aqui próximos a essa região ribeirinha, como o nosso colega disse aqui, e é onde os animais querem permanecer, né? Me corrija se eu estiver errado, por favor. Não, é uma fonte, né, de água, então eles realmente precisam estar perto de fontes de água e também fonte de alimento, né? E também é o território deles. Então, sim, eles vão permanecer por aqui, então a gente precisa adequar aí as nossas ações para tentar também dar uma mão para eles. Bom, Clarice, vamos responder sua pergunta aqui. Tenho aqui em casa os tucanos que aparecem, as capivaras que aparecem, periquitos por todo lado. Estou dando comida para eles. Aí ela colocou um ponto de interrogação, eu acho que é para perguntar se é certo ou é errado. Né? Então, como a gente falou, né? Ela deve morar em algum bairro, né, desses próximos, da Lagoa. A gente sabe que teve aí, né, as capivaras enfrentaram essa seca que passou, elas acabaram mesmo adentrando os quintais das casas e tudo mais. Mas aí entra também outra questão. Estou dando comida, mas que tipo de comida? Porque oferecer, por exemplo, fruta, gramíneas, até é menos pior do que o pessoal às vezes vai na Lagoa e faz, que é dar salgadinho, bolacha, comida processada, totalmente industrializada, né? Então, aí, Clarice, uma dica para você, tá? Então, pão também, pelo amor de Deus, não façam isso, não deem pão para animal silvestre, tá? Nem para cachorro e gato também não, porque só faz mal. Enfim, já que
Ah, não tenho como não dar comida, porque eu não consigo. Consegue, faz uma forcinha. Né? Esses animais, eles precisam ter esse instinto para que eles consigam sobreviver. Com certeza. Mas não consigo de jeito nenhum. Então fornece ali frutas, né? Essas coisas. Semente de girassol também, pessoal, pelo amor de Deus, não façam isso. Porque as araras da ilha solteira, elas têm diversos problemas hepatológicos por conta de um monte de ingestão semente do girassol. de semente de girassol, porque é gordura concentrada. Olha, aí, Então, é aí que eu estou aqui com o Wagner, aqui, justamente falando sobre isso. Ele está dizendo aqui que o poder público deveria investir em plantar mais árvores frutíferas, investir inclusive na semente do girassol. Wagner. No semente de girassol aí não, mas nas árvores frutíferas sim. Esquece a semente do girassol, Wagner. Semente de girassol, não é que ela não pode ser fornecida para as aves, né? Ela pode, ali para os psitacídeos, mas em pouquíssima quantidade, como um petisco, de vez em quando. Porque por conta dessa gordura concentrada, ele não consegue metabolizar e vai tudo pro fígado. Então a gente diminui muito a expectativa de vida desse animal. Plantar ingá, né? Encher a lagoa de ingá. Qual dessas árvores? Porque a gente tem aqui, como é que a gente está de horário? 11h48 agora, 11h48. Nós temos aqui um local ali onde fornece mudas, né, gratuitamente pela prefeitura, nessa questão de árvores frutíferas ali tem, árvores que geram sombra. Então, até as indústrias, né, fazem a retirada algumas vezes ali naquele local que é cedido pela prefeitura. Então, é interessante as pessoas plantarem qual tipo de árvore frutífera para poder, então... Diversas. Podemos, né, diversificar bastante. Né? As frutas da nossa região aqui, elas são excelentes para os animais da nossa região. Que, como eu falei, o bioma, ele já vem automaticamente projetado. Então, a fauna vai se adaptar com a flora. Se tiver a flora ok ali, né, tipo árvores frutíferas, os animais, eles vão se alimentar ali. Então, eles já são, digamos assim, pré-programados, entre aspas, para fazer alimentação com essas... Olha, a Cláudia Santos está perguntando, professora Gabi, deve te conhecer. Professora Gabi, onde é que estão as araras vermelhas? Então, aqui na nossa região é mais difícil da gente achar, né? Elas estão ameaçadas também de extinção, mas é mais fácil a gente achar mais na parte do Pantanal ou mais lá para cima no Nordeste, as araras vermelhas. Elas, daqui, da nossa região... Quase a gente não vê aqui, né? Dessas espécies, a gente tem aqui, além das araras, que puxam mais para o lado das araras, os periquitos e papagaios. Nós temos... A gente tem periquito rei, né? A gente tem as jandaias. Acho que é a mesma coisa. A gente tem as arara canindé e em alguns pontos a gente tinha a arara azul grande também, que é a do Pantanal. A arara canindé é o chamado papagaio? Não, o papagaio é o papagaio mesmo. O papagaio mesmo. Que aí a gente tem o papagaio verdadeiro e tem alguns outros. E o papagaio verdadeiro é o maiorzinho, assim, que a gente... Maior do que aquele que você fala e ele repete tudo. A arara também fala, né? Então... Fala? Eu nunca vi essa... No zoológico da Ilha Solteira tinha uma que ela conversava mesmo? bastante. Olha, que bacana. Mas aí pega de pequenininha e vai... É o costume, né? É o costume, né? Como a Carla falou. Tudo né? Como você vai transmitir o seu sentimento para o animal. É isso, né, Carla? Se você ama um cachorro, ele vai te amar também. Se você agride, ele vai te estranhar. Exatamente. Né? Então, isso aí é... Bom, agora são 11h51. Vocês querem complementar? Alunos, fiquem à vontade. Carla, pode puxar o microfone para o seu lado, pode complementar suas considerações, seu pensamento agora. A gente tem mais 5 minutinhos, pode falar. Agradeço, né, pela oportunidade da gente poder passar o conhecimento para outras pessoas, pelas perguntas também, porque demonstra interesse, conhecimento. Não tem mais, é porque a gente não tem tempo suficiente. Para poder passar, né? E acho que é isso. Isso, assim, que eu fiquei pensando da semente do girassol. Porque eu tenho calopsita, como eu disse, eu também não forneço por conta da gordura. E, assim, quem for criar pássaro, enriquecimento ambiental. Muito importante. Bacana, então. Rian? Primeiramente agradecer, né? Rian, eu já percebi que você ama o curso de medicina veterinária.
Você fala com amor aí, a Carla, então, ela até emociona. Você também fala com bastante amor. A gente gosta muito de animal, né? Então, em casa eu tenho hamster, tenho gerbil, crio peixe também, algumas espécies de peixe. Então, igual a Carla falou, é muito importante quem quer adotar qualquer tipo de animal, pesquisa. Tem vários vídeos no YouTube, se não quiser ir até o veterinário, tem vários vídeos no YouTube. Porque chega pra gente, tutor que comprou um hamster, mas reclama que o hamster não quer comer a ração peletizada, que é o certo para ele, mas só quer comer girassol. Por quê? Seletividade alimentar. Então, não tem o hamster meu só passa o dia dormindo, mas não sabe que o hamster tem um ato crepuscular noturno, né? Então, ele vai ficar mais ativo no período da noite. Então, tem uma certa diferença de viver e sobreviver, né? Sim. Igual na parte do aquarismo, que é o que eu sou apaixonado. A pessoa compra um beta, não sei se o senhor conhece o beta. Sim, compra o beta beta, e coloca numa beteira e fala que ele não precisa de um filtro, de uma bomba de oxigenação ali. Aí morre é só fácil. trocar. Um beta Dura uma semana. A expectativa de vida de um beta é 5 anos. Nessas condições, ele vai viver 1 ano e meio, 2 anos, no máximo. Ou umas semanas, né? Isso quando não morre antes. Então tem uma diferença, que eu acredito, entre viver e sobreviver. Sim. Sobreviver, o peixe vai estar fazendo o máximo ali para estar vivo. Viver, ele vai ter as condição ideal para ele estar vivendo, tendo uma condição de vida, um bem-estar, né? Então quem quer ter esse animal, quem quer criar qualquer tipo de animal, pesquisa antes, lê. Tem vários artigos na internet, tem vídeo no YouTube, para quem não gosta de ler, tem vídeo no YouTube, entra, pesquisa, assiste. Então é importante, não é um bicho de 7 cabeças. E é uma coisa que você vai... Inclusive, se quem tiver em dúvida, quiser ir na EMS... Tá lá o Rian e a Carla, a professora Gabi, olha, de intimidade, né? Pode chamar. A professora Gabi está por lá para poder já tirar essas dúvidas. A gente tem um consultório do GEAS agora, que a gente presta consulta para pets não convencionais, né? Também resgate de animais, a gente também, se precisar, a gente pode estar fazendo. Isso é legal, o resgate de animais. Esse é um assunto depois que a gente vai tratar também futuramente. Sim. É a ambulância para resgate de animais, que a gente já pediu inclusive para a administração municipal, até as cuidadoras aí pediram novamente essa ambulância para resgate de animais, enfim. Olha, se preparem, ano que vem eu vou fazer aquela visita lá na fazenda, no sítio de vocês. Vamos fazer uma matéria, vamos estar juntos lá também. E vamos assim, sempre que vocês precisarem de uma causa, de um momento assim, de um espaço para a gente poder incentivar as pessoas a estarem juntos nesse movimento, as portas estão sempre abertas. Muito obrigada, a gente fica muito feliz com essa abertura de portas, porque como eu falei, a gente precisa se unir aí por essa causa, porque se a gente não fizer nada pelos animais, infelizmente eles não vão conseguir. E a gente também vai acabar sendo muito prejudicado com isso, né? A gente precisa de um equilíbrio aí no meio ambiente e nos animais para a saúde humana também estar ok. Então a gente vamos começar precisa trabalhar todo mundo junto. Vamos começar pelos humanos. Aí tem muitos que estão precisando ter um puxãozinho de orelha, não é?